Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, ontem tivemos aí Fluminense e Cruzeiro, né? O Fluminense, caso conseguisse uma vitória, estaria nos ultrapassando, mas aconteceu que o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. O Cruzeiro passa a ser o líder do campeonato e o Botafogo se mantém ali na sexta posição. Me parece que a diferença entre o Botafogo e o Cruzeiro é de 8 pontos, se não me engano, 8 ou 9 pontos, mas nada de tão absurdo. Nós ainda vamos enfrentar o Cruzeiro, então nesses confrontos diretos podemos tirar aí até 6 pontos. Isso aí faz parte, né, da trajetória de um time que quer brigar pelo título, né? É vencer seus concorrentes diretos e principalmente vencer aqueles que já estão ali se despedindo de uma possível classificação para uma Copa Sul-Americana, uma Libertadores, né? Aqueles que estão brigando pelo rebaixamento. Cara, isso eu digo, não é a obrigação, mas é a missão que tem um clube que briga por títulos. É vencer, é jogar para vencer. Então, o jogo de ontem beneficiou o Botafogo nesta questão. A vitória do Cruzeiro, ela se torna assim mais constrangedora. Vamos colocar um termo, não é constrangedora, mas ela se torna mais detalhada para os times que estão na frente, para aqueles que já estavam brigando pela primeira posição, que é o caso do Palmeiras, que empatou, o caso do Flamengo, que perdeu. Então, esses clubes, sim, sentiram mais a vitória do Cruzeiro do que propriamente o Botafogo, que está na sexta posição. O Botafogo vai galgar aí essa subida na tabela, né? Essas vitórias para poder subir na pontuação na tabela e aí, num breve momento, começar a buscar o líder. Bom, então nós temos isso. Vocês vão pedir, eu peço desculpa a vocês, eu tô com conjuntivite, cara. Eu acho que tô com conjuntivite, tô com o olho muito vermelho, ó, vocês podem ver. Então tá ardendo, mas estamos aqui para fazer o nosso vídeo. Bom, então hoje eu já vendo aqui alguns vídeos, né? Vi o Fabiano Bandeira, vi o TF. No momento só vi esses dois porque eu peguei um vídeo de ontem ou anteontem do Guilherme do Gigante Glorioso para ver. Como eu falo para você, sou inscrito em todos os canais botafoguenses. Até vídeos que eu ainda não vi, eu pego agora de manhã e vejo. O que o YouTube me ofereceu eu vejo esse. Daqui a pouco o YouTube vai me botar mais vídeos e eu vou ver mais vídeos dentro da minha possibilidade, né? Da minha disponibilidade. Agora eu paro, faço o vídeo para vocês e depois eu retorno. Depois vai ter as lives, Anderson Mota, Visão Botafoguense, Botafogo é Tradição, e tem muitas lives aí. Depois tem almoço com Otávio Bocão. Então eu vejo tudo, cara. Sou inscrito em tudo, boto lá o meu joinha, né? O meu like, entendeu? Faço a minha participação, boto um comentário, faço uma pergunta, eu dou a minha opinião, eu faço isso lá, porque eu quero ajudar meus amigos. Não importa se eles têm 50, 60, 70 mil, eu quero lá dar meu like, isso faz parte. Por isso que eu te falo, dá seu like, abriu o vídeo, dá logo like, abriu o vídeo, dá logo like, entendeu? Isso que ajuda o canal, então eu conto com você. Bom, então as notícias principais do Botafogo é a oficialização da contratação do Jordan Barreira,
o ponta, né? Segundo a informação, ponta direita, mas eu vejo muito as jogadas dele pelo lado esquerdo também, para jogar com o pé trocado. Ele é destro, né? Ele é destro, prefere a perna direita para jogar. E ele joga mais do lado. As maiores jogadas são pelo lado esquerdo, mas joga pela ponta direita. Faz também o centro, né? O corredor central, ajuda ali na marcação. Não é um jogador limitado, não. Ele é um jogador que tem muitas condições de ser uma grande promessa dentro do Botafogo, uma grande realidade. Ele já é uma promessa, mas pode ser uma grande realidade. Bom, então, essa é uma das notícias. A outra notícia é o Botafogo indo atrás do Danilo, né? Parece que há ali uma negociação bem encaminhada. Você vai lembrar que o Textor, e aí vem toda uma contextualização de todas as transações que o Textor faz, né? Com os jogadores do Botafogo e jogadores que ele vai contratar. Então, parece que já está fazendo ali, colhendo um fruto daquela transação do Igor Jesus e do Jair para o Nottingham Forest. Então, agora o Marinakis parece que está dando ali também uma contrapartida. Não na questão do preço, mas na questão da prioridade, né? Na questão do Botafogo ter a prioridade para a contratação do volante Danilo. Você sabe que no jogo passado o Gregory se despediu do Botafogo, né? O último jogo dele foi contra o Vitória, no empate, e ele se despede do Botafogo para ir para o Al Rayyan. E aí o Botafogo, precisando de uma reposição imediata, viu essa possibilidade de contratar o Danilo. Eu já tinha dito que eu gostava muito do Federico Redondo, lá do Inter Miami. Acho até que seria um jogador mais acessível, né? Mas também tem muito de características. Me parece que o Federico, por ser um jogador clássico, né? Filho de uma lenda do meio campo da Argentina, jogador do Real Madrid, um craque na acepção de pessoas, que também jogava ali como primeiro e segundo volante, ele é um pouco mais clássico e não tem aquela pegada de marcação que tinha o Gregory, né? Então, talvez o Danilo, que se aproxima mais, me parece ser até mais intenso do que o Gregory, mais jovem também, cria lá do Palmeiras, e o Botafogo parece que ali bem próximo dessa contratação. Aí tem que conhecer jogador, mas tem aquele diálogo, já parece que já está bem encaminhado essa parte. Então essa foi mais uma notícia que nós vemos. Eu gosto muito do Danilo, eu lembro dele jogando, cara, um jogador muito... ele me lembra até aqueles meias franceses, né, Kanté, Konaté, tudo isso, cara, lembra o Danilo ali naquela, né, fôlego para correr, para ir, voltar, combater, fazer cobertura, sair jogando. Você sabe também que eu sempre comentei o seguinte, cara, todo jogador brasileiro ou da América do Sul, né, que vai até a Europa, pô, sonho, né, que chega na Europa, passa ali 1, 2 temporadas, cara, ele na pior das hipóteses, ele vem com uma outra consciência do que é o profissionalismo dentro do futebol. O Danilo, nesse caso, ele não foi muito aproveitado porque ele teve uma contusão. Ele se contundiu no tornozelo e ficou bom tempo parado. Mas ele já teve aquela noção, daquela estratégia de treinamentos, daquela rotina de treinamentos, daquela noção tática do que o time comporta, né? Do que o time imprime dentro do jogo, da intensidade que é necessário o jogador da posição ter para poder performar bem. Então, um jogador inteligente que vem com essa consciência, ele passa a jogar da mesma forma no Brasil.
ele passa a jogar da mesma forma no Brasil. Você vê como é que veio o Luiz Henrique, você vê como é que veio até o Almada, né? Você vê como é que veio o Bastos. Então, dentro desse aspecto, o Alex Telles, o Vitinho, vem com aquela noção tática do futebol europeu. Então, cara, eu acho que todo jogador vai ser bem sucedido caso ele não queira ser novamente um jogador. Eu sou um jogador brasileiro. Não, cara, você é um jogador brasileiro, mas é com concepções europeias. Isso faz muito bem. E o Danilo é um desses. Então, essa foi mais uma notícia. A outra notícia é a questão do Gonçalo Borges, né? Gonçalo Borges, que muitos estão criticando, outros nem tanto, porque não conhece o jogador, vai falar o quê? Não pode criticar. Você vai criticar porque você sabe que a torcida do Porto não gostava do cara. Mas você não pode falar nada porque você não viu o jogo. Eu não vi. Eu vi alguns jogos do Campeonato Português, mas vi mais os jogos do Sporting, que eu gostava muito dos jogos do Sporting, foi inclusive o campeão, né? O Sporting, e o jogo do Benfica. Os jogos do Porto parece que não passava muito, eu também não ligava muito, então eu via mais esses dois jogos. Do Porto, até por conta do Di Maria, né? O Botafogo tinha um interesse no Di Maria, então eu via ali o Arthur Cabral, aí eu via os jogos do Benfica também e do Sporting. Então, o Gonçalo Borges está aí em negociação, tá? Parece que a proposta do Botafogo é a melhor para o clube, mas talvez não seja a melhor para o jogador. E aí é esse entrave, é o jogador, não é o clube. O clube parece que já aceitou a proposta do Botafogo, mas o jogador ainda não. Eu, sinceramente, acho que tem outros que possam ser mais úteis ao Botafogo nesta questão, que é a ponta direita. Você sabe, a ponta direita, hoje o sistema 4-2-3-1, que seria o mais utilizado hoje em dia, requer 2 pontas construtores. Para quê? Para que haja espaço no corredor lateral, né? No corredor lateral para os laterais, que passam a jogar com bastante ofensividade. Então você tem os pontas construtores, que o caso, o Luiz Henrique fazia muito bem, o Almada fazia com maestria essa função, tanto o Luiz Henrique quanto o Almada. O Luiz Henrique tinha um diferencial muito grande que nós não vamos encontrar isso hoje. É aquele cara que dribla para a linha de fundo e volta. Aí o lateral fica morto ali, ele já vai para dentro da área, já vai fazendo a jogada, já vai utilizando a sua força física, que é muito grande do Luiz Henrique, sua altura, e aí ele se tornou um jogador diferenciado. Então, mas precisa de um ponta construtor. No caso, o Arthur faz bem essa condição também. É um ponta que tem boa velocidade, mas é um ponta que sabe trabalhar por dentro. Então, essa é a tônica da ponta direita. Se você pega ali o Nathan Fernandes, como foi colocado ali na ponta direita, o cara tem que ser muito inteligente, porque o Nathan Fernandes só corre e chuta. Corre e chuta. Então, se o cara tá com a linha defensiva bem lá atrás, não adianta. Ou você tem o drible 1 contra 1, ou você vai ficar morto, cara. Porque você vai correr e vai bater no lateral que tá lá parado lá, igual um cone lá. E você não sabe desviar do cone, você vai bater nele. Tem que ter essa técnica. A técnica do drible, do 1 contra 1. E esse é o jogador que nós precisamos. Então nós teríamos que ali avaliar se o Gonçalo Borges tem essa característica, né? Tem capacidade para fazer esse tipo de jogada. Me parece que o jogador que vai ter mais oportunidades ali seria o Jordan Barreira, né? Lembrando que o Jordan Barreira é um jogador muito novo, mas o Montoro do outro lado é muito novo e está fazendo bem essa função.
O Montoro tanto sabe ir pro lado de dentro quanto pro lado de fora, para a linha de fundo. Ele faz boas jogadas individuais, o Montoro, e sabe controlar bem o jogo ali no meio campo. Faz bem uma reposição, vi várias vezes o Montoro desarmando lá no auxílio ao Gregory, ao Alex Telles, aliás, fez muito bem essa reposição, essa recomposição pelo lado esquerdo, e nós precisamos de alguém que faça isso também pelo lado direito. O Arthur faz bem, mas o Arthur não tem substituto, né? Não tem um jogador substituto. Quando você precisa renovar o fôlego, você não tem quem faça. Talvez um outro jogador que pudesse ter esta oportunidade, que inclusive estava no sub-20 e parece que foi alçado lá, foi pinçado, né, para voltar ao elenco principal, é o Yarlen, né? É o Yarlen. Agora temos que ver como está a capacidade de desenvolvimento do futebol do Yarlen no time principal, né? É outro departamento, é outra força física que é utilizada. Inclusive ontem eu estava ouvindo um comentário, né, de alguém que falou, cara, muitas vezes o jogador com 19 anos não tem a sua forma física, a sua musculatura definitiva, né? Então ele, na realidade, às vezes ele corre com um jogador de 30 anos e o jogador de 30 anos consegue ganhar dele com tranquilidade, por conta da complexidade física da profissão, entendeu? Exige muita força, exige muito jeito. Você tem que ter muita malícia ali na hora de disputar uma bola. Malícia não é maldade, é condição de saber os atalhos, né? Você tem que ter essa malícia. Não, eu vou por aqui, que aqui eu vou chegar na frente. Daqui, se eu correr com ele, eu vou chegar atrás. Mas se eu fazer é esse tipo de malícia que eu estou falando. Não é violência, não é nada disso. Então, nós temos esses jogadores, que é o Jordan Barreira, o Yarlen, que agora voltou a treinar com os profissionais, e aí nós temos que aguardar para ver quem pode fazer essa função ali para ajudar o Arthur, né, quando precisar renovar o fôlego, para ver quem vai sair bem. Cara, eu não utilizaria o Nathan Fernandes desta forma. Nathan Fernandes é para times que vão jogar um pouco mais ofensivos contra o Botafogo e que vão subir um pouco mais a sua linha de defesa. Para quê? Para que ele possa receber uma bola entre os zagueiros, entre o lateral e o zagueiro, nas costas do lateral. Aí sim, aí você bota o Nathan Fernandes para usar velocidade. Agora, com esses times que vão jogar lá atrás, eu acho que não. Bom, o próximo jogo do Botafogo é domingo, né? Domingo, 5h30 da tarde, contra o Sport Recife. Sport Recife é o último colocado. Eu acredito que num breve momento o Sport Recife vai querer jogar para frente para poder surpreender o Botafogo. E aí talvez o Botafogo tenha um pouco mais de facilidade. Se fosse no Nilton Santos, eu acreditaria que eles iam botar aquele ônibus ali parado na porta, o que é legítimo, né? O que é legítimo, desde que se jogue futebol, e aí o Botafogo teria dificuldade. Mas lá, jogando lá no campo do Sport, na Ilha do Retiro, eu acho que o Botafogo tem grandes possibilidades de sair vencedor. Temos também aí o nosso treinador, né, que tem esse tempo para dar uns treinamentos, para dar uma palestra, para fazer um vídeo, para mostrar um vídeo, para contextualizar ali a sua forma, como ele quer jogar. A intensidade usada no primeiro tempo contra o Vitória foi muito assertiva. Eu acho que o Botafogo pode ali começar a trabalhar setores. Primeiro trabalha a defesa dentro daquela intensidade, depois trabalha o meio, depois trabalha o ataque. Eu acho que dá para fazer isso aí. Então, vamos aguardar, vamos ver os trabalhos, vamos ver as próximas notícias
para a gente voltar aqui e continuar nosso vídeo. Espero estar melhor amanhã para voltar a dialogar com vocês. Um grande abraço. Você já sabe tudo que eu falo, né? Inscreve no canal, Botafogo Sem Mimimi, ativa o sininho, compartilha os vídeos, dá like. Saudações alvinegras.